Ei pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma LZ Live, tudo bem com vocês? Hoje, dia 19 de maio, terça-feira, são 8 horas, vou receber o Marcelo Groppo, um grande especialista do mercado imobiliário, CEO da Ativice, vai falar com a gente muito de novas estratégias para o mercado imobiliário e falar também do case Uber MRV, um case de mobilidade muito interessante, desenvolvido aí por ele junto com o pessoal da MRV e do Uber, muito bacana. Bom, a nossa live é muito interativa, mande suas perguntas, seus comentários, participe com a gente. As pessoas perguntam se depois podem ter acesso à live, assim que a gente termina, a gente compartilha a live aqui no Instagram da LZ, e daqui a 2-3 dias a gente baixa, edita e insere lá no YouTube da LZ. Você procurar no YouTube por LZ, MKT e Negócios. Muito obrigado. Boa noite, Gedilson Miranda. Boa noite, pessoal que já está entrando aí. Daqui a pouco meu convidado, Marcelo Groppo, está aí na área. Essa semana, ontem a gente conversou com a Jaqueline Rezende, que é especialista em gestão de pessoas. Uma pessoa muito bacana, foi uma live vibrante, para cima, positiva, otimista. Começamos a semana muito bem, tenho certeza que a conversa hoje com o Groppo também vai ser inspiradora. Amanhã a gente recebe o Rodrigo Fernandes, que é superintendente de saúde da Cazul, vai falar sobre telemedicina, que é uma tendência em relação ao atendimento médico e que está sendo muito forte nesse momento de pandemia. Na quinta-feira, a gente recebe o João Gomide Leite Neto, que é gerente, na verdade, de negócios e marketing do Minas Tênis Clube. Vai falar um pouquinho sobre o futuro do esporte em relação a tudo isso que a gente está vivendo. E na sexta-feira, a Maria Luísa Tavares, lá da Argumento Digital, é uma profissional que eu admiro demais, considero uma amiga, vai falar um tema, uma reflexão, uma ponderação, uma provocação bastante interessante. Por que nós estamos precisando do coronavírus? Vai ser uma conversa deliciosa na sexta-feira. A Renata está aqui, orgulho do meu irmão, ele é o melhor. Muito bem, obrigado, Renata. Bom, como eu disse a vocês, participem. Já vou falar aqui com o Groppo para ele entrar e para a gente meter bronca. Muito bem. O pessoal está entrando aí, né? O início da live é sempre o Instagram comunicando com as pessoas em relação à nossa live. Ressaltando hoje Marcelo Groppo, especialista em mercado imobiliário, CEO da Ativice, vai falar muita coisa aqui com a gente. Quero começar sabendo da história dele nesse mercado imobiliário, ele tem muita coisa para contar. Já está entrando aqui. Imóvel Investimentos, parabéns, Groppo. Obrigado pela participação. E vamos que vamos. Ontem a gente falou lá com a Jaqueline, né? Que é uma pessoa iluminada, uma pessoa diferenciada. E ela falou um pouco, né, na visão dela, esse é o momento das pessoas refletirem sobre o seu papel na sociedade, nas empresas, sobre a sua profissão, se estão fazendo o que gostam. Muito legal o papo, foi bem bacana. O Imóvel Investimento falando que é professor. Bruninho Sanches, fala Bruninho, que é isso, até você aqui, meu amigo, obrigado. Vivian Silveira, lá da Direcional, DV Minas aqui, time DV Minas da Direcional também. Hoje vamos falar muito de mercado imobiliário, que era a pergunta de vocês, hein? Acho que vai ser super legal. Tudo bem. O nosso convidado atrás, a gente fica aqui, né? Meio sem saber o que falar muito, mas não tem problema não. O Groppo, hoje eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele mais cedo. Foi um papo sensacional, falamos muito de mercado imobiliário, muito das tendências, do que a gente acredita que vai acontecer depois disso tudo. Acho que tem muita coisa legal para a gente passar para vocês.
Muito bem. Tô aqui vendo aqui os comentários. Simone Diniz, bem-vinda. Meu convidado, Dr. Marcelo Groppo na área. Muito bem. Vamos que vamos. Já vou te chamar aqui para Fala, Groppo. E aí, tudo bem? Tô ótimo, e você? Bom demais da conta. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Que bom. Ô, Groppo, você não aguenta mais ouvir minha voz e ver minha cara hoje, né, Groppo? Não, é super prazeroso. Aqui, vou aproveitar, vou mandar um beijo pra sua mãe, tá? Oi, Roberto. Pode entrar aí, ó. Sou um grande fã seu. Ele tava contando mais cedo, Zampo, Sim. que entrava há muitos anos lá no seu Facebook, mandava mensagem lá, Roberta, sou seu fã, do seu trabalho. Tô mandando um beijo pra você aí. Nossa, eu sou muito fã da sua mãe. Muito. Que coisa boa, muito coisa boa. E aqui, ó, o povo já tá interagindo com você. Já tá sua irmã, já tá aqui. O pessoal aqui, Fala, Gui. Imóvel Investimentos Professor, ele é top. Parabéns, Groppo. A Renata tá aqui, orgulho do meu irmão. O Gedilson Miranda. Gedilson, meu amigo. Gedilson. A Gui Mota. Fala, Marcelo. Fala, Gui. Aliás, o seguinte... Fala aí. O Gui, ele tem uma habilidade incomum. Ele é um gestor de grupos de WhatsApp. Olha, as novas profissões, gente. E aí, qual que é a sua profissão? Eu sou gestor de grupo de WhatsApp. E vou te contar que eu não queria essa, não. Deve dar um trabalho, Gui, mas deve dar um trabalho. O cara tem que ter uma capacidade de diálogo, interação, integração, agilidade. Tem várias coisas aí, né, Grupo? Super. Envolve toda uma linguagem que é quase uma PNL de WhatsApp. Isso mesmo. Mas é muito legal, muito prazeroso de fazer. Muito bacana. Aliás, é o seguinte, eu só te chamo de Groppo. Você prefere ser chamado de Groppo, de Marcelo Groppo? Qual que é o negócio? Pode me chamar de Groppo. A única pessoa que me chama de Marcelo é minha mãe. Ah. Muito bom. Aqui, ó, o pessoal já está começando a interagir. O Bruno Souza, que falou aqui que ela dá Imóvel Investimentos. O Gui Mota, Marcelo Professor, aprendi muito com ele. A Naya Toscano está aqui, mentor Marcelo. O Fabiano Mobile, fala aí, Groppo, estamos na área. Fabiano da Union Recursos Humanos. Bem-vindo, Fabiano. Bem-vindo todo mundo aí. Vai ser um prazer bater um papo aí. Eu e o Luigi, hoje a gente já teve uma conversa muito boa. O Luigi foi entrevistado no meu programa, no Notícia Boa. Foi muito massa. Fabiano, cara muito bom na área de recursos humanos. Meu mentor nessa área, inclusive. Eu conheço muito. E, nossa, vai ser um prazer, né? Vai ser bom demais. Eu não faço muitas lives, então... Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado meu convite. Não, eu também, nossa senhora. Recebi a sua ligação há uma semana atrás, ou 10 dias. A gente começou a conversar e surgiu o convite. Enfim, eu respeito muito o seu trabalho, muito legal. E aqui hoje nós vamos falar de coisas boas, né? Notícias boas, isso positividade, mesmo. Emanar coisas leves, positivas. Esse é o foco da minha empresa, é o seu foco, que é deixar um legado, né, no mundo. Então eu quero realmente deixar um legado. E, Luiz, eu me sinto com uma responsabilidade muito grande de fazer essa live hoje, porque depois da live de ontem, da Jaque, eu fiquei pensando, gente, não tem jeito de ser melhor do que aquela live, não. Aquela mulher extraordinária. Que vai ser ótima também. Ô,
Fala aí. Vamos começar do começo. Como que você entrou no mercado imobiliário, meu amigo? Bom, a minha entrada no mercado imobiliário, ela não foi com muito glamour. Eu sou... eu fui criado pelos meus avós. Meu pai faleceu muito cedo, embora meu padrasto seja o meu pai. E o meu avô, ele era do ramo imobiliário. Ele tinha uma loteadora. Bom, mas se eu falar que isso foi o decisivo para entrar no mercado imobiliário, não foi. Passou o tempo, eu fui morar com meus pais quando eu tinha 13 anos de idade. E, enfim, eles tinham uma fábrica de bonecas de porcelana, imagina, uma fábrica de bonecas de porcelana muito grande. Foi a maior fábrica, eles produziam 15, 20 mil bonecas de porcelana por mês, desculpa. Por mês vendiam bacana para o mercado europeu. Bom, aí chegou um momento que, enfim, as coisas não deram certo, eles quebraram. E se eu te falar como eu entrei no mercado imobiliário, o pessoal aqui é muito sem glamour, mas enfim, é a profissão da minha vida, né? Cara, o meu pai falou que eu tinha que arrumar um emprego de qualquer jeito. Ele comprou o jornal e me deu um anúncio que estava assim: ganhe R$ 4.000 como corretor de imóveis. Você imagina, R$ 4.000 em 1996, né? Eu falei, gente, eu vou ficar rico. Só que naquela época tinha muita pegadinha de mentira, você lembra, né? Aquelas coisas de emprego fake, né? Aí o meu pai me deu o jornal, eu não guardei ele. No outro dia eu acordei na calçada da minha mãe, olhei para o céu e falei assim, meu Deus, quem poderá me ajudar? Nesse dia choveu, o jornal voou, caiu no chão, a chuva pregou o jornal no chão, ganhe R$ 4.000, seja corretor de imóveis. E foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. Essa história é ótima. Se eu falar que foi uma vocação... Foi destino, na verdade, né? Destino, era meu destino entrar no mercado imobiliário, com certeza. Tava escrito. Você foi ser corretor primeiro onde? Como que começou? Bom, eu comecei na tenda, foi meu primeiro emprego. E aí o que aconteceu? Eu não sabia nem dirigir direito em Belo Horizonte. E, enfim, eu comecei a atender os clientes e nada fechava. No meu primeiro mês eu vendi 0. No segundo mês eu vendi 0. Aí no terceiro mês eu tive o aviso, né? Que no terceiro mês aqui, se você vender 0, vai ser meio complicado você continuar no mercado imobiliário. E nisso entraram mais de 15 pessoas comigo e eu era o único que estava zerado. E aí o que eu observei? Eu observei que eu não vendia porque eu criava uma expectativa muito grande do cliente. Eu ficava imaginando que o cliente, eu ia convidar ele para vir na loja, ele ia vir, pronto, e acabou. Aí, um dia, trabalhando num sábado, zerado de clientes, aí eu tomei uma decisão de nunca mais esperar um cliente num stand de vendas. E aí eu resolvi, em 1997, ser Uber, sem existir o Uber. Eu coloquei uma máxima na minha vida que eu não espero mais clientes, eu faço o meu destino. E aí eu comecei a adaptar um script de conversa, onde eu não oferecia outra condição para o cliente, a não ser buscado em casa para conhecer o seu apartamento. Eu buscava o cliente em casa, levava ele para o stand, depois voltava para a loja, fechava negócio e depois levava ele para casa. E isso mudou completamente a minha carreira no mercado imobiliário. Existe o antes e depois dessa questão da mobilidade aí lá atrás. E que isso hoje é um dos projetos mais relevantes da Ativis. O mundo dá voltas e não é à toa, que coisa louca, né? Não, é surreal. Eu
Aí depois, né, eu fui durante 3 anos o melhor corretor da Tenda no Brasil. Então, assim, né, eu passei por essa situação de ser corretor de imóveis, ainda sou corretor de imóveis, está sempre no meu DNA. E aí eu fui galgando os cargos de gestão, sempre muito com o pé no chão, né? Coordenador, gerente, supervisor, diretor regional, depois passei por uma diretoria nacional e aí eu fui crescendo até fiquei 10 anos, né, na companhia, né? Fui crescendo até resolver voltar a morar em Belo Horizonte. Eu tive uma decisão que eu queria voltar a morar. Eu morava no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, no Rio de Janeiro. E aí eu resolvi voltar para Belo Horizonte. E nessa época eu fui o gestor da Brasil Brokers por 4 anos. Eu vim para tomar, né, conta da parte toda de vendas, né, da Brasil Brokers, e foi uma experiência espetacular da vida, só gratidão. De lá, eu tive a Moros, eu montei a minha empresa por 3 anos, uma imobiliária com 2.000 metros quadrados. Então você imagina, né? Eu acho que você chegou a ir lá na Moros. Fui lá algumas vezes. Era uma coisa assim, muito impactante chegar lá. E ali na Carangola, né? Ali é Carangola? Carangola 94, exatamente. Período espetacular, assim, VGVs gigantescos de vendas. E de lá eu montei a Tives em 2015, no início de 2015. A empresa tem 5 anos. História belíssima, construída com várias construtoras. E nos últimos 2 anos, uma história linda construída com a MRV, que envolve aquela coisa do Uber lá atrás, e que também tem estratégia, tem palestras, onde eu conto a minha história como corretor. É muita coisa. Muito legal, grupo. O povo está participando aqui. Agradecer ao Gordiano. A coisa estava feia naquela época, hein? Falou quando você começou lá no anúncio. Tava. Tereza Maria Moura está aqui participando. Murta Múlio está aqui. A Renata Gropo, sua irmã, minha filha, tá aqui, ó. Sempre foi líder. Obrigado, Renata. A Aline Lara. Ô, mano, menos, hein? A Aline Lara está aqui. Sei da sua trajetória, um exemplo. Muito bacana. A Soraya de Souza Gropo, você é um profissional extraordinário. Então, gente, é bom que para a autoestima do cara, toda a live da Elise, a pessoa sai daqui, ó, quase voando, porque as pessoas vão elogiando, e é sempre bom para a autoestima das pessoas ser elogiado, né? Claro, quem não gosta. Eu não assisti tantas lives no período da quarentena. E dei muito poucas lives. Essa é a 3ª live que eu faço. Mas, assim, algumas lives me mexeram muito comigo, né? Claro, a do Rafael com o Ricardinho, que você deu aqui também. Ontem, claro, a da Jaque, a do Nelson Piquet, mexeu muito comigo com relação à parte empresarial. Mas, assim, é muito bom, né? Como é que eu vou passar a quarentena, Luiz, sem passar pela sua live aqui da LZ? E hoje é o marco, hoje é a LZ Live de número 40. Marcelo Gropo é o convidado. Muito legal. É isso aí. Muito bom. Eu quero que você fale daqui a pouco, então, a gente já entendeu um pouquinho da sua trajetória, você vai falar muito da Activist ainda, das estratégias, mas eu queria o seguinte, né? Aqui a gente tem pessoas de todos os segmentos, né? E claro que muitas pessoas do mercado imobiliário. Como que você está vendo o mercado imobiliário nesse momento? Né? O que você acha que de tendência do mercado imobiliário que as pessoas estão prestando atenção e vão mudar depois do coronavírus? O que você está vendo disso tudo, hein? Então, até a gente conversou isso hoje sobre, né, lá no programa, no Notícia Boa. O que acontece é assim, eu sempre sou muito positivo. As coisas, para mim, nessa quarentena, têm andado muito bem. Eu tenho uma visão muito positiva do mercado.
Eu acho que existe um susto natural do momento que dá medo na construtora, dá medo em mim, dá medo em você, mas dá medo no cliente, mas é um medo que não pode paralisar. Então, eu tenho uma perspectiva muito positiva. Eu acho que a percepção de casa nunca mais vai ser a mesma. Eu moro num apartamento do jeito que eu quero, eu decorei do jeito que eu quero. Enfim, eu amo morar aqui, mas eu nunca pensei tanto na minha vida em mudar daqui para um lugar cada vez melhor. E essa eu acho que é uma pergunta que intimamente todo mundo está se fazendo. Então, eu acho que irão acontecer upgrades do aluguel para a compra do primeiro apartamento e um upgrade do primeiro apartamento para alguma coisa maior. Eu tenho um amigo, por exemplo, o Marcelo, que ele, nessa quarentena, ele foi morar no sítio dele. E é muito engraçado que ele detestava o sítio dele. Ele odiava o sítio dele, não gostava de ir e tal. E ele hoje me liga pra gente conversar. Eu falei, cara, eu amo isso aqui, eu tô completamente apaixonado, eu não vou vender isso aqui nunca mais. Então, a percepção das pessoas muda muito. Eu sou extremamente positivo, eu acho que tudo que acontece... Assim, veja pela minha vida, né? Eu já caí várias vezes, e todas as vezes que eu caí foi muito bom, porque voltei muito mais forte, errando menos. Então, eu sinceramente, acho muito ruim o que está acontecendo, triste pela parte das vidas que se perdem, demais. Mas eu sou muito positivo, eu blindei minha cabeça com relação a isso. Minha cabeça está blindada com relação a esse momento de corona. Eu estou focado. Muito legal. Agradecer, o Gordiano tá aqui, tudo que ele põe a mão vira ouro. Mamãe, a sua mãe tá lá participando também, Muito bem. A minha mãe é a pessoa mais ativa que existe no Facebook, mas pode falar. Então é ótimo que ela deu o nome Ative-se, né? Ela tá ativa lá. A Renata, te amo, você é um exemplo mesmo. O W Leite, príncipe do mercado imobiliário. A Isis Souza, Marcelo, estou vendo pelo Insta da minha filha. Eu não sei como que fala o nome, tá aí? Eugen, eu acho. É o Eugen. Eugen. Meu amigo. É isso. Lima Marco Aurélio tá aqui participando. Show. A Simone Diniz, te admiro muito como pessoa e um profissional exemplar. Simone Diniz, trabalhei com ela vários anos no mercado imobiliário de Belo Horizonte, corretora espetacular, de alto padrão. Né? A gente estava falando hoje sobre a questão do corretor do alto padrão, né? Ela é um exemplo. Enfim, essas pessoas todas aqui são pessoas que eu amo demais. Que bom. O Fernando tá aqui, Fernando Salomão. Fala, Globo, tá famoso, agora inviabilizou a nossa live. Tamo junto, amigo. Que isso? Não, olha só, essa questão da live, eu fiz poucas lives, porque no primeiro momento eu assisti tudo muito como espectador, para tomar minhas decisões de maneira ponderada, coerente, os rumos da minha empresa, para onde que eu iria levar elas. Então, assim, eu gosto muito do formato de live, mas eu tenho feito muito, e aí eu já fiz mais de 30 conferências pelo Zoom para imobiliárias. Um grupo mais fechado, e eu amo falar para imobiliárias, porque por extensão eu estou falando dos corretores. Então, assim, é um papo bem legal, eu gosto demais. Muito, 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 muito. Maravilha. Agora, fala para as pessoas o seguinte, né? Você se posiciona como um estrategista de mercado. O que é um estrategista de mercado no mercado imobiliário, né? Na sua visão, no seu posicionamento? Então, eu me posicionei assim porque durante muito tempo, trabalhando como dono de mercado imobiliário ou como diretor, muitas vezes eu criava uma estratégia que não era seguida pelo incorporador. E aquilo me deixava um pouco frustrado, porque eu sabia que os resultados poderiam ser
mais além, né? Então, quando eu tomei a decisão de vender a minha imobiliária Moros e montar a Activice, era um desejo muito grande de ter liberdade. Então, se você for ver aqui na minha empresa, né, tem um lema: tudo que é realmente grande e inspirador é feito pelo ser humano que pode trabalhar em liberdade. Então, eu estava em busca disso. Então, antes de mais nada, a questão da estratégia, ela é o pensar em alternativas. Eu vou dar um exemplo prático, ok? Pensa que eu já fiz estratégias gigantescas e estratégias micro, né? Tudo para mim é estratégia. Então, eu trabalho no micro e trabalho no macro. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é uma revista do Ville Verde Residência, que você fez a pesquisa dele, apresentou para a gente, foi perfeito e é o norte do meu trabalho no Ville Verde, ok? Eu fiquei com algumas caixas, porque a gente iria fazer um evento no Ville Verde, e aí o que aconteceu? Veio a pandemia, e claro, não faz nenhum sentido fazer evento, nem fazer palestra nesse momento. Bom, aí só que me incomoda ver esses materiais guardados, né, juntando pó. Então, por exemplo, qual foi a minha estratégia para isso aqui? As pessoas hoje elas não querem tocar em nada. Elas estão morrendo de medo de tocar nas coisas. Você recebe a correspondência sua aí na sua casa, até para tocar você tem um certo receio. Então, o tato vai ser a sensação do futuro. O tato e o visual. O tato é muito importante. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma carta personalizada, embalamos ela a vácuo, ou seja, ela está totalmente vedada. Essa aqui é a minha, né? Está guardando de recordação. Mas manipulamos elas com luvas, álcool gel e máscara, claro. E depois nós envelopamos aqui a revista a vácuo. Ok? Sendo assim, a gente vai entregar essas revistas nos escaninhos. Então, isso aqui é uma estratégia, Luiz. Claro. É um pensar. E aí tem estratégias macros, que é o caso do feirão porta a porta da MRV, né? Que, enfim, aí só agradecer ao Rodrigo Rezende da MRV que me deu essa oportunidade de deixar voar com a estratégia, que é um evento que nós já buscamos 30 mil famílias no Brasil inteiro, de motoristas. Conta pra gente os bastidores do porta a porta. Como que surgiu a ideia, como que foi a logística, como que foi a negociação com a Uber, como que foi a negociação com a MRV, como que foi a interação com os primeiros clientes. Eu quero saber os bastidores desse projeto. Explica para as pessoas que não conhecem, né, rapidamente o projeto, mas conta pra gente um pouco dos bastidores. Então, o feirão porta a porta, ele é o resgate do Marcelo Grupo quando ele começou na corretagem de imóveis, que é não esperar mais o cliente nos stands de vendas e buscar esse cliente em casa e, claro, levar ele de volta. Então, eu fiz uma viagem para a China, não agora, né, no coronavírus, né, na época, né, para a China, e passei por Hong Kong. Em Hong Kong, eu ia para uma cidade que chamava Shenzhen, de trem, em Hong Kong, 4 horas. E lá em Shenzhen, eu vi um evento da Uber, com uma consultora local, para vender microapartamentos, aproximadamente de 18 metros quadrados. Eu fiquei com aquilo na cabeça, martelando, voltei para o Brasil, e aí eu fiquei pensando do porquê da não viabilidade. E na época não existia ninguém que tinha essa ferramenta. Bom, aí eu fui pesquisar a fundo, né, todos os aplicativos, Uber, Pop, Cabify, e aí eu descobri que a Uber tem uma ferramenta corporativa de busca que é perfeita e que, por coincidência, a MRV já utilizava. E aí eu fui na MRV,
Você imagina, em 10 anos de tenda. E aí é aquilo que você falou, né? Eu fui na MRV, eu fui super bem recebido pelo Rodrigo Rezende. Foi Grande incrível. Rodrigo. Grande Rodrigo. Grande abraço aí. Super bem recebido. Expliquei para ele a estratégia, a conversa durou 7 minutos. No final da estratégia, ele falou assim: olha, Globo, tá tudo muito ótimo, pode fazer. E aí eu falei assim: meu Deus do céu, pode fazer? Será que como é que eu vou fazer? E aí ele me deu 45 dias e aí eu comecei a estruturar a parte logística. Eu sou publicitário de formação. E aí eu assessorei toda a parte de mídia, né, da MRV, porque os links do Uber, eles vão pelo SMS. Então, era uma estratégia de pós-mídia do SMS, linkando para a televisão, para o Instagram, para o Facebook. Enfim, essa foi a estratégia de mídia, assim, estou contando muito rasamente. Claro, claro. E fomos para o primeiro evento, que foi em Betim, num produto da MRV que chama Parque das Cachoeiras. Gigantesco, né? O projeto gigante. Projeto incrível, muda a face de Betim. E aí, primeiro evento, envolvemos toda a equipe. Fizemos uma ação. Aqui na Tips a gente sempre tem um propósito. Então, sempre toda ação, ela tem uma ação de alguma maneira que possa ajudar alguém. E aí nós fizemos uma ação com o corretor da MRV, que a filha dele estava com câncer. E aí a gente destinou uma parte desses recursos para a filha dele. E aí tirou aquela parte faz parte da estratégia também, tirou aquela parte do engajamento só pelo dinheiro para ser uma coisa também pessoal. A gente deu, além da parte financeira, nós demos um ensaio fotográfico para ela, resgatar a autoestima, e graças a Deus ela foi curada. Foi um episódio de autoestima na vida dela que ajudou. E aí fomos fazer o primeiro evento e choveu torrencialmente. E aí foi quando eu descobri que quanto mais chover, melhor. E aí os clientes, acho que naquele momento eles não tinham muito o que fazer dentro de casa e começou a chegar clientes, corretores ligando, mandando o link do Uber, e quando a gente viu, tinha 900 pessoas dentro do stand, né? Na verdade, 300 clientes que vêm normalmente com mais 2 pessoas, 900, mais 100 corretores, 1.000 pessoas, e foi incrível. E depois disso tudo, eu já fiz 17 feirões porta a porta em 108 cidades da MRV e dei palestras em 89 cidades. Nossa Senhora! Nessas palestras você atingiu as 35.000 pessoas? O somatório de todos os eventos, né, vão dar aí 100.000 pessoas contando, né, com os passageiros, né? Eu dei palestras na minha carreira inteira para 35.000 pessoas, somando as palestras da MRV e outras palestras que eu já dei na minha vida. A minha palestra ela é um stand-up, que é quase uma comédia. Mas, e aí eu vou contando minhas histórias de corretor, de imóveis, o que eu já fiz e tal, e os corretores amam, gostam demais, enfim, é muito massa. É uma das coisas mais gratificantes que eu faço na minha vida e que continuarei a fazer. Que bacana. E, conta alguma história pra gente, então, pra gente rir um pouco, pra gente ficar animado. Conta alguma história. Contar a história? Então vou contar a história da China. Eu acho que é uma história boa. Foi assim, eu fui fazer um evento para vender um produto em Betim e eu trouxe a Ricardo Eletro para ser parceira do negócio. E aí, o Ricardo era o garoto propaganda. Ele era o garoto propaganda do negócio. E aí, eu fiz uma estratégia de cross-mídia com o Fantástico. Nós enviamos SMS no domingo, basicamente falando assim, no domingo, né? Se você quer sair do aluguel, assista hoje um intervalo do Fantástico e depois ligue, Beleza. E era um intervalo de 1 minuto.
E aí, o fornecedor do SMS teve um problema técnico, faltando 12 dias para o evento. E 12 dias para o evento, 2 milhões de SMS, ela foi super correto comigo. E aí ele falou, tô com um problema aqui, tem que resolver. Eu falei, então, conserta a máquina. Ah, não, a máquina só tem na China. Eu falei, tô brincando. Então, manda trazer. Não, só chega em 60 dias. Aí, aquilo que você falou hoje lá na entrevista, né? As ações têm que ser rápidas, né? Aí, esperei da meia-noite, meu filho liga pro chinês aí, vamos conversar com ele. Conversamos, via Skype. E aí, né, eu coloquei um amigo meu que é especialista em comércio exterior. Ele fez a tradução. E aí eu perguntei para ele, se eu for buscar a máquina, você me dá ela? Você resolve o problema? E aí ele falou, resolvo. Aí, 2 dias depois eu já estava com um passaporte chinês, pegando um avião e indo para a China. Peguei o avião, fui para a China, fiz a escala em Dubai, desculpa, em Abu Dhabi. De lá eu desci, fui para Hong Kong, fiz um stopover. De lá peguei o trem, fui para Shenzhen, peguei a máquina, dei um abraço no chinês, voltei, peguei o trem mais 4 horas, peguei em Hong Kong o avião, voltei para o Brasil e entreguei a máquina e foi um sucesso. A gente vendeu entre 2015 e 2016 286 apartamentos. Foi muito legal, foi muito legal. Não, muito legal, mais ou menos, né? Você não precisava lá para isso. Foi bom ter vendido os apartamentos, né? Cara, foi muito legal essa história, porque é o seguinte, né? Você já assistiu Game of Thrones? Não. Todo mundo fala para assistir, nunca assisti, não. Tem muita gente que é fã, né? Eu era como você. Todo mundo fala que é bom assistir, mas eu nunca assistia, né? Aí, nessa viagem da China, eu sentei no avião e aí eu pensei, eu preciso ver alguma coisa que seja longa para poder dar um sentido para essa viagem aqui. Senão eu vou entrar num looping de filmes e eu já tinha visto todos os filmes. E eu comecei a assistir Game of Thrones. Eu assisti entre paradas de avião, trocas de avião, que eram a mesma companhia aérea, 36 horas e meia de Game of Thrones, sem dormir. Aquele negócio foi entrando na minha cabeça, o Game of Thrones, e aí quando estava quase acabando a série, né? O piloto chega e fala assim, atenção passageiros, vamos aterrissar em Hong Kong, atar os cintos e desligar todos os aparelhos de televisão. Faltando, 2 minutos para acabar a série, a televisão apagou. Meu amigo, eu cheguei em Hong Kong com um buraco no peito de saudade do negócio. Aí quando eu voltei, eu assisti, aí eu dormi direto. Tem muita história, que bacana. Olha só, o Marcelo Mussi, corretor, tá aqui, ó, a história da foto. Tá falando aqui em relação à história da foto. E o Murtamuri falou que esqueceu de contar do Game of Thrones, ele acabou de contar. O Caligário, Leandro Caligário. Saudações, grupo. A história do Aspen também, final da Avenida Brasil, sexta-noite, lançamento sábado de manhã. Vendi 3 unidades, marcante. Grande abraço. História do... Deixa eu ver aqui. Do Aspen também, final da Avenida Brasil. Do Aspen foi inacreditável. Eu tava lá na Moros, e assim, né? A imobiliária, a minha empresa, né? Ela tinha 300 posições de atendimento. Você imagina, tinha 300 computadores, 300 posições. Então, para encher aquilo, era um desafio hercúleo, né? E imobiliária grande, todo dia você tem que encher, é uma loucura. É aquela coisa de usina mesmo. E aí eu fiz uma propaganda, né, no Jornal Nacional do Aspen, isso acho que foi em 2013. E assim, propaganda muito vanguardista na época, muito senso de urgência. E aí, naquela época, né, você fazia uma propaganda de televisão, dava 500 ligações, né?
E aí foi uma coisa muito louca, porque o que eu fiz? Eu chamei toda a empresa para trabalhar na sexta-feira à noite, sentado nos ramais. Eu filmei, eu tenho isso filmado em algum lugar, eu tenho que achar, mas enfim, eu filmei assim, a potência que era o negócio na época que bateu, o telefone tocando, e a gente nós vendemos o Aspen em 4 horas no sábado. Enfim, é overbook total, né? Total. A mesma coisa foi o Vale dos Cristais. Estou falando de estratégia, né? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, que eu fui assumir a Brasil Brokers, tinha um estigma que ninguém queria ir no Vale dos Cristais. Ok? Que era longe. Eu acho lá sensacional, sou apaixonado. Eu moro lá. Mora lá? Bora. Eu adoro, né? Se eu tivesse falado mal aqui, imagina, hein? Que bosta, né? Eu adoro Vários Cristais. E eu gosto muito lá do Vila Green, do Vila Hart. Eu acho muito massa o conceito. Quase cheguei a morar lá, inclusive. Aí tinha um estigma. E a construtora, o que ela fazia? Para poder chegar no Vale dos Cristais, ela sinalizava Belo Horizonte inteiro a partir da Nossa Senhora do Carmo, da Barão Homem de Melo e da Raja Gabagra. Por quê? Ficava aquela coisa de sinalização humana, tubos de dinheiro, gastando com aquilo, muita gente, né? E a gente sabe que sinalização humana nem sempre ela é eficaz. E aí, enfim, a coisa não andava, não vendia. Aí eu entrei com uma estratégia conceitual onde todas as mídias na época, né? Aí já tinha o Facebook entrando, começaram a entrar, televisão, vários canais de televisão, SMS, que era uma coisa nova na época, e aí eu fiz toda a comunicação assim. Se você quer morar a 7 minutos ou 5 minutos do BH Shopping, mais ou menos assim, eu não me lembro direito. Claro. Neste fim de semana, até o BH Shopping, e depois siga as setas. Então, o que eu fiz? Eu economizei toda aquela parte de sinalização humana que tem que fazer, que tinha, né, aquela parte financeira, aquele negócio todo. Enfim, 2.000 pessoas no Vale dos Cristais, vendendo 100% do Vila Green. 2.000 pessoas no Vale dos Cristais, vendendo 100%. As pessoas foram até o BH Shopping e de lá foram até o Vale dos Cristais. Foi incrível, incrível. Que bacana. Ó, o Marcelo Musto aqui. Da chuva à história da foto. Da chuva à história... não, é que ele tá aqui lembrando de quando choveu, que eu era corretor de imóveis e veio, né, a questão de eu entrar no mercado imobiliário. Nossa, cara, mas se eu vou contar pra você a história, que tem história demais. Meu Deus. Ó, Simone Diniz. E o Portal do Sol? O Portal do Sol foi uma coisa incrível. Nossa Senhora. Porque era assim... Eu tenho um professor no mercado imobiliário que eu sou apaixonado por ele, que é o Fernando Antunes. Eu gosto demais do Fernando Antunes. Grande Antunes, uma referência. Referência, eu sou apaixonado por ele como pessoa e profissional. Ok? Só que quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, eu tinha muito dentro de mim uma cultura que eu não tenho mais hoje, que era a cultura de ver a Lopes e a Brasil Brokers se degradando, né? Literalmente se matando para poder ver quem vendia mais. E tinha aquela coisa, eu vendi mais e tal, assim, né? Tinha aquela coisa no mercado imobiliário, né? Aí, beleza. Só que eu tava tão afim de vender o Portal do Sol que eu acho que eu errei na mão da pressão na equipe. E aí, assim, a gente destruiu no Portal do Sol de gente, assim, o volume, né, eram várias imobiliárias e tal, mas assim, o volume da Brasil Brokers era um negócio assim, assustador. Assustador. Aí eu acho que era a Simone,
Chegou um cliente lá, e ele queria comprar de qualquer jeito, era aquela coisa de dar fila, e de repente ele começou a criar caso, gritar lá no meio do salão. Eu fui lá conversar com ele, e aí ele foi e me deu uma carteirada. Pessoal, eu sou general, alguma coisa assim. Pessoal, eu vou comprar isso aqui de qualquer jeito. E eu falei assim, mas senhor, eu entendo, mas olha o tanto de gente aqui, eu vou ser linchado nesse negócio aqui. Ele foi e chamou a polícia. Nossa! Chamou a polícia. E eu tratando ele super, super bem. Ele chamou a polícia, eu fui chamado lá na recepção para conversar com a polícia, para entender o que estava acontecendo. Enfim, só para você entender, tá? Comprou cliente, o cara esperou na fila até chegar a vez dele, comprou, o policial interessou, entrou na fila, comprou também, e aí, é muita história. Simone, incrível. Você sabe que das pessoas hoje que eu mais gosto de conversar no mercado imobiliário, e que é um cara sensacional, é o Valdeci Prado, que hoje está lá na Vic Engenharia, gerentão lá na Vic. E ele está falando aqui, ó, Portal do Sol era comigo na MASB. Eram 4 imobiliárias, 50 corretores de plantão por dia. O Valdeci, eu tenho várias histórias com ele, surreais. Ele tá te provocando aqui, ó, tá te provocando, falando aqui, ó, ô Luiz, pede para ele falar da relação com o Alexandre Gribel. Ai. Eu vou chegar lá. Bom, sobre o Valdeci, eu tenho uma admiração por ele muito grande. Conheci ele na MASB. O cenário foi o primeiro produto que eu conheci em Belo Horizonte. Quando eu entrei na Brasil Brokers, o Alexandre Gribel era o dono. Aí ele me colocou no carro e me levou lá no cenário. E o Valdeci foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, na verdade, na minha volta para BH, que eu conheci do mercado imobiliário. Nós já viajamos juntos, enfim, tem uma relação com ele muito boa mesmo. E ele deu essa oportunidade para a gente no Portal do Sol, foi completamente isento no processo. Enfim, a gente tem muita história junto. Sobre o Alexandre Gribel é o seguinte, o Gribel, ele é um professor que eu tenho na minha vida. Ele foi meu chefe, né? E literalmente no sentido da palavra é chefe mesmo, ok? Porque ele é um cara muito linha dura. Ele foi meu sócio. O Gribel, ele é uma pessoa de gênio forte, mas que eu aprendi a lidar com ele e admiro absurdamente. Já tivemos diversas divergências, mas eu amo ele de paixão. Ele me ensinou muito essa parte de estratégia, de como... uma coisa que ele me ensinou, que eu guardo pro resto da minha vida, é a questão do posicionamento. Eu acho que antes dele faltava na minha carreira a coragem de me posicionar. E ele me ensinou e me educou a posicionar de uma maneira que hoje eu só me dedico àquilo que eu acredito. Então, se eu não acredito, eu não faço. Então, isso é muito libertador e, consequentemente, me gera resultado. E o incorporador, ele, lógico, é um voto de confiança que também tem consequências para mim se não der certo, né? Claro. Mas, graças a Deus, a gente tem uma história aqui na Active-se de 5 anos e nenhum fracasso imobiliário. Zero. Nada que... Já tivemos percalços do tipo, lançou e não vendeu bem, mas a gente foi lá, voltou, fez estratégia e resolveu. Que legal.
Ô, Grupo, você acredita, Grupo? Nós já estamos conversando há 50 minutos? Inacreditável, gostou demais. Tá vendo? O tempo passa rápido. Super. Ó, o Valdeci tá aqui, ó. Primeiro o Raul Porto tá aqui, grande, Marcelo. Tá aqui a Ju Araújo também tá aqui. O Jordano tá falando. Jordano é seu pai, né? Gordiano, né? Isso. Duarte Jonas tá aqui também. Ele tá falando o seguinte. Beijo, Aline. Fala dos bonés, filho. Ih, meu Deus, bonés também. Que história que é essa de boné? Ah, dos bonés. Foi o seguinte. Eu estava trabalhando e na época a construtora patrocinava o Atlético. E hoje eu tô na mesma vibe que você. Eu já fui um workaholic, hoje eu sou um workaholic lover. Então, assim, eu trabalho muito e amo muito, 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 muito. Você falou que você não trabalha muito, mas você tá fazendo live todos os dias 9h30, então, né? Então, assim... Não é então, que eu não trabalhe muito, eu trabalho muito, mas eu tenho tentado trabalhar melhor e menos. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu estava trabalhando, tipo, 16 horas por dia. E eu estava, tipo, com 100 bonés no meu carro. E aí eu parei na Contorno e aí eu tive um apagão. Eu parei na Contorno e tive um apagão. Minha cabeça bateu no volante. E eu acordei com a polícia. Literalmente preocupada comigo. Todo mundo preocupado comigo. Na verdade, eu tive um apagão de tanto cansaço, né? Cansaço, exatamente. Cansaço, exatamente. Aí, o policial se ofereceu para me levar na minha casa. Parar o carro, né? E aí eu falei, ok. E muita gente ao redor. E aí foi quando eu fui abrir o porta-malas do carro para dar a minha... vou colocar minhas coisas lá dentro, né? Para os policiais entrarem, estava tudo super de boa. Aí eu abri o porta-malas, tinha 100 bonés do Atlético Mineiro. 100 bonés do Atlético Mineiro. E tinha, tipo assim, umas 30 pessoas ao redor. Aí uma pessoa falou assim, me dá um boné do Galo. Eu falei, tá bom, te dou. Me dá um boné do Galo? Tá bom, te dou. Aí começou. Enfim, juntaram 100 pessoas ao meu redor e eu voltei para casa sem nenhum boné. Graças a Deus você tinha um boné para dar, pelo menos, né? Graças a Deus, graças a Deus. Ó, última pergunta aqui do Valdeci, depois eu quero que você fale mais da Activice e da questão dos vídeos, que é um dos focos da Activice nesse momento, que eu acho bem relevante o pessoal conhecer. O Valdeci está pedindo aqui, ó, pede para falar das reuniões do Rio de Janeiro com o Rubens Vasconcelos, vulgarmente conhecido como Rubão. Esse é o gênio da corretagem. Rubão, ele, para mim, ele é o precursor de tudo. Né? Antes existia o mercado imobiliário e depois existiu o Rubens Vasconcelos. É uma águia. Eu, Valdeci, Alexandre Gribel, nós aprendemos muito com ele. Ele é o nome, né, do mercado carioca. Quando eu penso em imobiliária Brasil, ele é o nome mais relevante que vem. Em dono de imobiliária, né, ele é o nome mais relevante que vem na minha cabeça imediatamente. Fiz reuniões com eles incríveis. Eu morei no Rio de Janeiro muito tempo. É um cara assim, sensacional. Gosto demais. Todo ano eu mando um abraço para ele, converso com ele. Sobre ativo, você lembra? Sim. Ó, tem um cliente meu que eu não posso contar quem é, mas que falava o seguinte do Rubens Vasconcelos. Mas o Rubens Vasconcelos, Luiz, é um filho da puta que vende. Eu não posso contar o santo, mas conta a história. Eu não posso falar isso não, mas assim, realmente ele é diferenciado. Ele tem aquela malevolência de mercado imobiliário. Ele Muito tem. Bem. Conta da Activice hoje e os projetos que você está agora focando na Activice.
Então, a Ative-se hoje, ela é uma empresa de estratégia, é uma empresa que faz desde estratégias, né, pequenas como essa, da revista, até estratégias macro e grandes. Nós tomamos uma decisão ano passado de ter muito forte, um foco muito visual para agregar valor na estratégia da questão dos vídeos. Fizemos um investimento gigantesco. A gente está muito bem aparelhado em termos de produção. Hoje eu tenho funcionários que vão desde a metaleiros, metaleiro tem toque e é muito sistemático, né? A estudantes de cinema, a artistas audiovisuais. Então, a gente não tem intenção de ganhar prêmio de publicidade, não temos essa intenção. O nosso foco é entregar vídeos de qualidade rapidamente, com um prazo bastante rápido. Esse é o foco. E esse a gente tem feito vídeos muito criativos. A Ative-se tem crescido, faturado na quarentena, tem sido espetacular. A nossa empresa está economicamente super viável. Nós tomamos uma decisão de adotar pequenas empresas gratuitamente e dar consultoria para elas. E aí, empresas de outros segmentos, onde a gente dá consultoria de comportamento na internet, como, por exemplo, só para você entender, nada a ver com segmento, essa empresa de quadros, nós compramos dezenas de quadros e presenteamos os corretores da MRV no feirão que teve agora, do feirão digital, no meio do coronavírus. A Ative-se fez um evento. Nós vamos, inclusive, sortear um quadro. Uma empresa de biscoitos temáticos. Olha que coisa mais linda aqui, com a carinha da minha filha. Nós adotamos essa empresa gratuitamente. É o legado, entendeu? Então, a gente está apoiando essa empresa. Nós enviamos esses biscoitos aqui para vários digital influencers no Brasil inteiro, infantis. Inclusive a Francine, que tem 10 milhões, Francine El, que tem 10 milhões de seguidores. Esperamos que ela abra e faça um depoimento. Adotamos uma empresa de comida fit, então a gente está muito focado em apoiar a empresa nesse momento. Aproveitando que a gente está num momento excelente, a gente não pode reclamar de nada, tem faturamento, estamos vendendo, estamos felizes, contratamos mais 2 funcionários no meio do corona. Agora a Ative-se, ela vai entrar numa linha concept. Nós vamos criar uma imobiliária conceito, sem aquela pressão de ter que vender 1000 imóveis, onde nós vamos compartilhar de maneira democrática as boas práticas do que a gente faz. Então, por exemplo, olha, você está cheio de panfleto da construtora? Faz isso. Olha, vou te ensinar como é que você toca o Uber. Então, a gente quer compartilhar isso, a gente está muito focado em dividir conhecimento. Enfim, o nosso foco aqui na empresa é disseminar notícias boas e trabalhar com alto astral, bom humor, e aí as coisas estão acontecendo. A Ative-se, ela tem, né, o case do ano passado, né, foi da Ative-se. E esses são os projetos. A produtora não para de fazer vídeo, né? Essa semana eu estou fazendo 6 vídeos grandes. Que legal. Então, graças a Deus, só agradecido. Muito bem. Olha, a Grazi Alves está aqui participando. A Renata está falando uma coisa que eu concordo demais, uma frase muito famosa, né? Escolha o trabalho que você ama e você não terá que trabalhar um dia sequer na sua vida. O especialista imobiliário da tenda para o mundo. A Renata está falando que eu vou convidá-la para a live. Ô, Renata, já tá bom da família Grupo, Marcelo. Minha irmã menos. Ô, gente, ô Grupo, obrigado demais. O papo foi ótimo. Nós temos 30 segundinhos. Falar que amanhã a gente recebe o Rodrigo Fernandes, superintendente de saúde da Casu, vai falar sobre telemedicina. Obrigado demais, cara. Dá um recadinho final para as pessoas. Pessoal, no final das contas, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É só isso. Liga para os seus amigos e vive o hoje. Não deixa para viver quando a quarentena acabar, não. Eu estou vivendo intensamente esse momento e eu estou muito feliz.
Espero Valeu, que você Marcelo também. Grupo. Obrigado, viu, cara? Até a próxima, gente. Vamos compartilhar Beijo. aqui